Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 56ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência, na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 19 de agosto de 2021. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, Dr. Willam Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge, doutor Saulo Santos, doutor Almir Cardoso. Presente o Procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto, e representando a empresa, Oben, doutora Adriana Alves. Presente, Secretaria do Trabalho, a senhora Evaneide Duarte Vieira. Iniciada a sessão, indago aos conselheiros se estes receberam as resoluções enviadas pela secretária para apreciação e revisão. Conforme estabelece o parágrafo 4º do artigo 14, essas resoluções, após exames por parte dos senhores, constarão em ata e, posteriormente, aprovação após a leitura dos números dos processos e resoluções. Passo a palavra a Evaneide para a leitura das resoluções objeto de análise. Bom dia a todas. Foram entregues as resoluções referentes aos processos de número 503, 2019, auto de infração 2018-18196, e processo 505, 2019, auto de infração 2018-17742, os dois da relatoria do Dr. José Willam Falcão de Souza. Foram somente estes. Eu indago aos senhores se alguma alteração a ser feita na resolução que foi encaminhada para os senhores. Não havendo nenhuma alteração, considera-se aprovada. Passarei agora a palavra a Evaneide, que fará a leitura da ata da 55ª sessão ordinária, também com as observações feitas pelos senhores, em virtude de terem recebido antecipadamente, agora será lida para posterior aprovação. Evaneide, com a palavra. Ata da 55ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará do ano 2021. Aos 18 dias do mês de agosto do ano 2021, às 8 horas e 30 minutos, verificado o Código Regimental, estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno CRT-CE, amparado pela Portaria 140/2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 55ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, as conselheiras Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, Diana da Cunha Moura, e os conselheiros Almir Almeida Cardoso Júnior, Pedro Jorge Medeiros, Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Presente à sessão, o senhor Procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o presidente indagou aos conselheiros se receberam a ata da 50ª sessão e se teriam alguma alteração a ser feita. Não havendo sugestões de correção, a ata foi aprovada pelos membros da Câmara. Ordem do dia. Processo de recurso número 2853/2019, auto de infração 2019-04971, recorrente Fiotex Industrial S.A., recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, converter o curso do processo em realização de perícia para 1. Verificar o objeto do contrato de cessão de direito à aquisição de energia entre as empresas Fiotex e Apodi Cimentos, envolvendo a fornecedora Croma. 2. Verificar na escrita contábil e fiscal da Fiotex se houve registro de consumo e pagamentos à empresa Croma, referente ao fornecimento de energia elétrica no período de fevereiro a dezembro de 2015, informando os respectivos valores, se for o caso. 3. Anexar ao contrato aditivo e anexo referente à cessão de direito registrados na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE. 4.
solicitar a indicação de assistente técnico junto ao contribuinte, conforme os quesitos descritos em despacho a ser elaborado pelo conselheiro relator. O representante da Procuradoria-Geral do Estado manifestou-se favorável à realização do trabalho pericial. Presente à sessão, o representante legal da parte, advogado Dr. Francisco Evandro Paz. Processo de recurso número 4937/2018, auto de infração 2018-10341. Recorrente Usibras, Usina Brasileira de Óleos e Castanhas. Recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora, Antônia Helena Teixeira Gomes. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso interposto para reformar a decisão de procedência proferida no julgamento singular, para julgar parcial procedente a acusação fiscal, nos termos do voto da conselheira relatora, aplicando a penalidade incerta no artigo 123, inciso 3, a linha G, da Lei 12.670/96, em sua redação originária, aplicando 20 UFIR por documento, em conformidade com a manifestação do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Decisão contrária ao parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, que sugeriu a penalidade incerta no parágrafo único do artigo 126 da Lei 12.670/96. Processo de recurso número 4938/2018, auto de infração 2018-10333, recorrente, Usibras, Usina Brasileira de Óleos e Castanhas. Recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, Pedro Jorge Medeiros. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por maioria de votos, dar provimento ao recurso para reformar a decisão de procedência proferida no julgamento singular e julgar parcial procedente à acusação fiscal, nos termos do voto do conselheiro relator, aplicando a penalidade incerta no artigo 123, inciso 3, a linha G, da Lei 12.670/96, em sua redação originária, de acordo com a manifestação oral do douto representante da Procuradoria-Geral do Estado. Decisão contrária ao parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. A conselheira Mônica Maria Castelo e Antônia Helena Teixeira Gomes manifestaram-se pela aplicação da penalidade prevista no artigo 123, a linha 3, inciso 3, a linha G, da Lei 12.670/96, conforme previsto no julgamento singular e acusação fiscal. Conselheiro Felipe Silveira Gurgel do Amaral votou pela aplicação da penalidade prevista no artigo 123, inciso 8º, a linha L, da Lei 12.670/96. Processo de recurso número 4936/2018, auto de infração 2018-10343, recorrente Usibras, Usina Brasileira de Óleos e Castanhas. Recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheira relatora Antônia Helena Teixeira Gomes. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por maioria de votos, negar provimento ao recurso para confirmar a decisão de procedência proferida no julgamento singular, entretanto, com os fundamentos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária e voto do conselheiro relator, aplicando a penalidade incerta no artigo 123, inciso 8º, a linha L, da Lei 12.670/96, limitando o crédito tributário aos valores estabelecidos no auto de infração, de acordo com a manifestação oral do douto representante da Procuradoria-Geral do Estado. O conselheiro Felipe Silveira Gurgel do Amaral votou pela aplicação da penalidade prevista no artigo 123, inciso 8º, a linha D, da Lei 12.670/96. É isso, senhores. Senhores, alguma alteração a ser feita na ata que foi lida? Não havendo alteração, considera-se aprovada. Passaremos, então, para a ordem do dia. Hoje nós temos 5 processos da empresa Woben, Indústria e Comércio Limitada. E os 2 primeiros processos, relatoria da doutora Mônica Maria Castelo.
Trata-se de omissão de entrada, omissão de saída, um levantamento quantitativo de estoque, exercício 2014. Então, vamos dar início à nossa sessão com os dois processos da pauta, e aqui eu já faço a leitura, o processo de número 3556-2018, auto infração 2018-07437, e o processo 3557-2018, auto infração 2018-07438, em que é recorrente o Uber Indústria e Comércio, recorrido será julgamento de primeira instância, indicação de procedência do feito fiscal, e aqui temos a presença da doutora Adriana Alves, que fará a sustentação oral no momento oportuno. Passo a palavra à doutora Mônica para início do relato dos processos anunciados. Obrigada, presidente. Bom dia, senhoras e senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutora Evaneides, advogada presente, doutor Matheus, procurador. Bom, o processo que se trata aqui, senhor presidente, eu gostaria de saber se é possível o relato do primeiro e segundo processo, porque as defesas, os julgamentos são todos semelhantes, né? A única coisa, a diferença realmente de omissão de entrada e omissão de saída. Mas é a mesma coisa. Eu indago a doutora Adriana e doutor Matheus, trata-se de um levantamento quantitativo em que a diferença, a omissão de entrada e de saídas, né, de produtos diferentes, mas é o mesmo levantamento. Acredito que os argumentos de defesa são semelhantes, né? Então, se é possível fazer o relato em conjunto, fazendo as observações necessárias de cada processo. Claro, por mim. Ok, então... Mesma posição. Então, o primeiro processo é o processo 3556, o auto de infração 2018-07437, dígito 2, que trata-se aqui de uma omissão de entradas, né? A presente atuação refere-se à omissão de entradas de mercadorias tributadas, identificada por levantamento quantitativo de estoques referente ao exercício de 2014. Com base nos dados da escrita fiscal digital transmitidos à Cefaz pelo contribuinte, relativos às entradas, saídas, inventários inicial e final, foi realizado levantamento de estoque de mercadorias sujeitas à tributação normal, cujo resultado foi de omissão de entradas. Apesar do KNAI de fabricação de geradores, constatou-se a predominância de saídas de mercadorias sem nenhuma transformação, exercendo pouco atividade de industrialização. Só um instante, porque o vento aqui está muito, não sei se está atrapalhando vocês, o barulho do vento. Eu vou aqui fechar a janela, só um instantinho, tá? Pronto, desculpe. Continuando. Então, com base nos dados da escrita fiscal digital transmitidos à Cefaz pelo contribuinte, relativos às entradas, saídas, inventários, inicial e final, foi realizado levantamento de estoque de mercadorias sujeitas à tributação normal, cujo resultado foi de omissão de entradas. Apesar do KNAI de fabricação de geradores, constatou-se a predominância de saídas de mercadorias sem nenhuma transformação, exercendo pouco a atividade de industrialização. Por meio de intimação, foi possibilitado ao contribuinte realizar críticas ou sugestões, mas ele não fez. Consta aqui a infringência ao artigo 127 do decreto e aplicada a penalidade do 123.3S da Lei 12.670 de 96, alterada pela 16.258 de 2017. O crédito tributário é constituído apenas de multa, no valor de 27 mil, arredondando. A empresa apresentou impugnação, as folhas 22, requerendo a nulidade do auto de infração por cesseamento do direito de defesa, em decorrência tanto da falta de certeza e liquidez do lançamento, como por falha na indicação do dispositivo legal infringido. Alega ausência de prejuízo ao fisco e a multa de caráter confiscatório. Requer a inclusão do CFOP 2757, que significa transferência de material para uso e consumo, no levantamento fiscal. Por fim, requer a produção de todas as provas admitidas em direito. Na instância monocrática, a julgadora singular afastou as preliminares de nulidade. No mérito, decidiu pela procedência, por entender que a conduta foi corretamente tipificada, não cabendo reenquadramento da penalidade, nem argumento de multa confiscatória,
alegando que existe sanção específica, não podendo ser aplicada outra diversa. Tempestivamente, a defesa ingressou com recurso ordinário, arguindo, em síntese, preliminarmente, o não recolhimento da taxa de serviço em razão da decisão mandamental, nulidade do auto de infração por sua imprecisão, violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, nulidade do auto de infração por descrição rasa e por ter se baseado em mera presunção, nulidade do auto de infração por lançamento inadequado, a não inclusão das aquisições relativas ao uso e consumo da empresa torna imprestável o levantamento realizado, que parte da mercadoria não utilizada no processo produtivo é transformada em sucata, multa abusiva e de caráter confiscatório, requer a improcedência do auto de infração. A Assessoria Processual Tributária, por meio do parecer 105 de 2021, às folhas 106, afastou as preliminares suscitadas e sugeriu a confirmação da decisão singular de procedência do auto de infração. Eu vou ler aqui algumas partes que seriam mais, né, do relatório. Em que pese os argumentos demonstrados no recurso ordinário, entendemos que merece serem confirmados os fundamentos da decisão singular pelos motivos que passaremos a expor. Cabe examinar a preliminar de nulidade arguida pela recorrente no que se refere à decisão mandamental que autoriza o não recolhimento da taxa de serviço. Eu peço vênia para passar essa parte. Quanto à arguição de nulidade do auto de infração por imprecisão e falta de clareza na tipificação da infração, vale ressaltar que o contribuinte se defende de fatos e não de artigo de lei. Portanto, os argumentos trazidos pela peça impugnatória não têm o poder de desconstituir a formalização do crédito tributário, uma vez que o ilícito fiscal está perfeitamente caracterizado na peça basilar, dando subsídio e suficiência à formulação de uma defesa, recurso satisfatório. Concluímos que não houve motivo que pudesse ensejar a nulidade do auto infração, como é vontade do contribuinte por preterição do direito de defesa. Na hipótese dos autos, no que diz respeito ao mérito, a empresa não apresentou nenhum erro no demonstrativo elaborado pelo autuante, de modo a contrariar a acusação fiscal. Portanto, mesmo tendo possível para apresentar seus argumentos ou provas, não o fez. Entendemos que as provas trazidas aos autos pela fiscalização comprovam a omissão de entradas com descrição contida no auto de infração e os esclarecimentos adicionais às informações complementares, sobretudo o relatório totalizador que embasou a autuação. Quanto à falta de inclusão das operações com bens destinados ao uso e consumo e bens de ativo, vale esclarecer que tais CFOPs jamais poderiam fazer parte do levantamento de estoque, que são consideradas somente as entradas e saídas de mercadorias para comercialização, sendo corretamente excluídos ou não levados em consideração pela fiscalização. No que se refere ao exemplo da juntada da defesa das notas fiscais 6207 e 53081, como bem pontuou a julgadora singular, mesmo contendo CFOPs distintos, se referem a operações cujos produtos também se destinam ao uso e consumo do estabelecimento, razão pela qual não podem ser incluídas no levantamento. Quanto à alegação de que a atividade da empresa é de manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, o levantamento fiscal somente considerou os CFOPs de compras e saídas destinadas à comercialização de mercadorias tributadas, sendo, portanto, equivocado o argumento da recorrente quanto às operações com bens para uso e consumo para fazer parte do levantamento fiscal. Aí fala aqui, né, no que se refere ao levantamento feito pela fiscalização, destaca-se que os valores utilizados no levantamento realizado pelo autuante foram apresentados pelo contribuinte através de seus arquivos. O levantamento fiscal é apenas o espelho dos arquivos magnéticos apresentados pela empresa autuada. Quanto ao argumento da multa, né, ela afasta aqui o efeito confisco, noticia que a multa é matéria de reserva legal, sendo disciplinada pelo legislador. Em face ao descumprimento da legislação tributária, né, ela aqui opina pelo conhecimento do recurso ordinário para negar-lhe provimento, no sentido de confirmar a decisão de procedência do auto de infração. A empresa apresentou memoriais onde eu analisando, eu entendo que foram repetidos, né, que aqui a doutora Adriana pode até confirmar, né, na sua fala,
repetiu os argumentos, né, que ela já vem trazendo, tanto na impugnação como no recurso, que seria de reforma da decisão recorrida, nulidade do auto de infração pela sua imprecisão, violação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa do contraditório, da iliquidez do presente auto, do lançamento por mera presunção, no mérito e na ocorrência da infração. É o relatório que importa relatar. Obrigado, doutora Mônica. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor Matheus Iraneto, procurador do Estado. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Eva Neide, nossa secretaríssima, doutora Adriana, seja muito bem-vinda a essa Câmara. O processo em análise, aliás, são dois, omissão de entrada e omissão de saída, foi feito mediante levantamento quantitativo de estoque. Então, o levantamento quantitativo de estoque, como nós sabemos, leva em consideração as entradas e saídas de estoque inicial e final. Esse levantamento quantitativo de estoque, ele é muito comum, usual, a sua utilização nas empresas comerciais. E porque nas empresas, e tenho repetido aqui, nas empresas industriais, o levantamento quantitativo de estoque ele é mais complicado, ele é mais complexo, porque ele envolve o desfazimento do processo industrial para ver as quantidades que entraram e que foram utilizadas no processo industrial, ou, ao contrário, pegar a matéria-prima e fazer a transformação no produto acabado, no produto a ser produzido. É assim no processo industrial. A atividade, quanto às nulidades citadas, né, restrição ao princípio da ampla defesa e tal, eu não vejo, não consigo localizar, não identifiquei nenhuma nulidade nesse sentido, cerceamento do direito à defesa, não consideração de provas, etc. Então, a Procuradoria entende que essas preliminares devem ser afastadas. Mas voltando à questão meritória. Olhando o cadastro da empresa, vê-se que ela tem por atividade a fabricação, aqui é o KNAI, que está na ação fiscal, fabricação de geradores de corrente contínua, e o regime de recolhimento dela é normal. Lá em sua defesa, na sua impugnação e no recurso, ela disse que, na verdade, ela trabalha na manutenção e reparo de máquinas e equipamentos. Que aí já é uma... Ainda que pareça um pouco uma atividade industrial, mas não é atividade industrial, porque no reparo de máquinas, aparelhos e equipamentos, ela vai receber essas máquinas, aparelhos e equipamentos e vai empregar os produtos que ela adquire na manutenção ou reparação dessas máquinas, aparelhos e equipamentos. E aí, senhores, diante desses dois elementos, um que ela afirma que é, e o outro que está registrado na Secretaria da Fazenda como fabricação de geradores, e vem o terceiro ponto, que é o agente fiscal e afirma, na verdade, ela omitiu vendas, ela comprou tais produtos, né, e vendeu sem nota fiscal, assim como omitiu compras, né? Vendeu tais produtos com nota fiscal, mas os adquiriu sem nota fiscal, não há nota fiscal de entrada. E eu fiquei em dúvida, então, afinal, a atividade da empresa qual é? Qual a atividade efetiva da empresa? Porque se ela fabrica, a atividade dela é fabricação, como consta no KNAI, fabricação de geradores, é evidente que ela compra matéria-prima e não vende essa matéria-prima. O levantamento quantitativo de estoque, então, teria que ser feito de outra forma, não do jeito que foi realizado. Se ela faz a manutenção de máquinas, aparelhos, equipamentos, ela compra esses produtos, a entrada é com nota fiscal e a saída é desses produtos, só que foram empregados na manutenção. Então, nas saídas, ela vai emitir a nota fiscal relativa ao reparo que realizou, indicando o que foi utilizado naquele reparo.
É como numa oficina qualquer, numa oficina de carros, por exemplo, a concessionária, ele compra as peças e tal, faz o serviço, pega aquelas peças, emprega no serviço e dá saída daquelas peças, dizendo que foi prestado tal serviço e foi vendida, e foi empregado tal peça, né? E é com isso que ele dá baixa, controla seu estoque. Pois bem, se ela faz a manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos, foi com base, então, e aí sim, aí o agente fiscal poderia fazer o levantamento quantitativo de estoque, considerando o que entrou desse material e o que saiu. E chegou, então, à conclusão, quer seja uma omissão de compra, quer seja uma omissão de vendas. E aí que é a mesma coisa da autuação, que é o levantamento quantitativo de estoque, considerando, então, daria no mesmo, considerando, então, a entrada de determinada mercadoria que ela comercializa, ela sendo comercial, então, adquire determinado produto e vende esse produto. Então, nessas duas últimas hipóteses, o levantamento pode ser feito, é razoável, é empregado corretamente, não há dúvida. A minha dúvida seria só em relação se ela, afinal, a atividade dela qual é. Porque se no KNAI consta que a atividade dela é a fabricação de geradores, e ela diz que faz o reparo, e o agente fiscal diz que ela comercializa, então eu não posso chegar a uma conclusão sem antes esclarecer esses pontos. Razão pela qual, senhor presidente, me parece que é prudente escutar a doutora Adriana para vermos, então, os seus esclarecimentos e a sua defesa, claro. É isso. Por enquanto, a Procuradoria entende que, diante dos elementos que são apresentados pelo agente fiscal, o caso, sim, seria de procedência da acusação fiscal. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus Viana. Da forma regimental, passo a palavra à doutora Adriana Alves para a discussão e defesa dos autos aqui relatados. Bom dia a todos, senhores conselheiros, representantes da Fazenda. Primeiramente, queria bater a unidade que a gente entende de conforme que nos fatos é possível verificar o que a autuação. Como a gente sabe, né, o auto de infração ele tem que ser instruído com todas as informações. Doutora Adriana, só lhe interrompendo. Vocês estão me ouvindo? Não estou conseguindo ouvir bem, não sei se os demais conselheiros, há um corte na sua fala. Talvez desligando a câmera melhore a qualidade. Pelo menos eu não estou escutando muito claro. Estão me ouvindo? A imagem está congelada, agora? doutora. Sim, melhorou bastante. Agora, quando eu estou com entra a sua imagem, na internet. Talvez desligando a câmera melhora. Ficando somente a voz. Pronto, por favor. Melhorou? Estão me ouvindo? Sim. Sim, está bem melhor. Pode reiniciar. Tá. Primeiro, eu queria ressaltar a questão referente à nulidade do auto de infração. A gente entende ser uma questão relevante. Como a gente bem sabe, o auto de infração ele tem que ser instruído com todas as informações necessárias, não só para que um contribuinte possa recorrer, não é só uma questão de conhecimento da infração, a gente tem tanto o Código Tributário Nacional, como a gente tem próprias leis estaduais do Ceará, que falam, né, de todas as informações que são necessárias a conter nesse auto de infração. Então, não é só uma questão de princípio de contraditório e ampla defesa, é uma questão também de devido processo legal. E conforme a gente vê nesses autos,
na parte que fala do dispositivo, é citado o artigo 127, porém, esse artigo ele tem 22 incisos. A gente não tem uma especificação detalhada de qual seria de fato a infração cometida pela empresa, assim, pensando na legalidade, pensando na fundamentação legal desse auto de infração. Ele é um auto de infração frágil, sim, nessa questão. Inclusive, com a leitura do decisório que a gente está impugnado, a gente percebe que a julgadora, inclusive, complementou a autuação com informações, com dispositivos e explicações que sequer foram demonstradas no relato da infração. Ela ampara, inclusive, a sua decisão em dispositivos diferentes daqueles que a gente encontra no auto de infração. Ela menciona o artigo 92 da Lei 12.670, o 169, inciso 1º, e o 174, inciso 1º do Decreto 24.569, de 97. Então, senhores, não é só uma questão de o contribuinte precisa saber qual foi a infração dele e para poder se defender. Não é só uma questão de contraditória e ampla defesa. A gente tem regras que norteiam o processo administrativo e elas precisam ser seguidas. E uma delas é a fundamentação e a correta indicação de quais foram os incisos infringidos pelo contribuinte. Então, a questão da nulidade do auto, a gente entende que é uma questão relevante nesse caso, porque ela realmente é muito frágil. Sobre a questão... bom, além disso, além do erro na capitulação, a gente... Só um minutinho que eu estou abrindo o documento aqui. A gente também fala da questão da iliquidez desse auto, que também entra na questão da nulidade, justamente por não ter tido, por ter sido feita essa... a análise foi feita em presunção. A gente tem uma fórmula que foi definida aí pelo fiscal, que seria a soma do estoque inicial com as entradas menos a saída. Então, a gente vê que é uma fórmula muito simples. Ela não tem os pormenores, não reflete a realidade do dia a dia da empresa, de tudo que ocorre na empresa. A gente tem produtos, além respondendo a questão que o representante falou, a empresa, ela faz sim a manutenção dessas máquinas, faz parte do dia a dia dela, então parte dessa mercadoria, ela incorpora nessas máquinas, elas são para fazer esse reparo, né, nas máquinas. Além disso, também é importante a gente relembrar da questão dos lixos, da sucata, né, porque são dois tipos de sucata aí que a empresa produz. Uma parte dela é vendida e a outra parte dela é feita o descarte ambiental. Nesse sentido, inclusive, a empresa juntou certificados, né, nos respectivos autos, mostrando a venda dessa sucata, e a gente vê que é um volume muito grande, então, na hora de você fazer entrada e saída tão simples da forma que foi feita no presente caso, vai acabar impactando, consequentemente, né, e eu queria abrir... Bom, meu computador que travou aqui, eu queria abrir um documento, mas, bom, são essas as razões, né, que a gente considera relevante, e por isso que a gente pede o provimento do nosso recurso. Muito obrigada. Obrigado, doutora Adriana.
Processo em discussão, senhores. Doutor William Falcão com a palavra. Senhor presidente, doutor Matheus falou aí a questão da empresa ser apenas comercial e da empresa também ser industrial, né? E aí o SLE já fica numa situação diferente para o industrial, né? Tem que verificar, e a parte está trazendo essa questão aí de que alguns produtos, às vezes, ela compra para fazer a manutenção. Então, aquele produto não sai comercializado, com a nota fiscal vendendo para determinada pessoa. Eu fiquei até na dúvida, agora, se realmente, quando ela vai prestar um serviço para um cliente, se aquele serviço, até nós, quando fomos levar nosso carro fazer uma reforma, se ele emitir a nota fiscal dizendo que vendeu aquilo. Eu acho que no carro faz isso, a indústria eu não sei, não tenho bem certeza, mas isso é um dos pontos. Mas o ponto, assim, que eu achei estranho, foi quando eu li os memoriais, e a parte dizia que deu sair de sucata, e a doutora Adriana acabou de falar. Eu fui verificar o SLE, o Sistema de Levantamento de Estoque, né, do contribuinte, abri o CD e verifiquei desse primeiro processo, não somente do primeiro processo, que no SLE, no totalizador de 2014, são 50 e tantas páginas, mas eu vou só na página que eu vi, que é a página 46, e isso eu realmente estranhei. A página 46 tem uma omissão de entrada de sucata. Por que tem essa omissão de entrada de sucata? Porque o inventário, né, vocês já sabem, o SLE é o inventário inicial, que sucata tinha 0. Entradas, sucata tinha 0. E a saída de 947,5 quilos, saída de sucata. E o inventário final, 0. Ora, se teve uma saída de sucata e não teve nada em estoque, inventário inicial, e nenhuma entrada, lógico que ia sair 947,5 quilos de sucatas. É lógico isso daí. Para mim foi o mais fácil de analisar. Sucata. Ora, o que é a sucata? Todos já sabem. Restos de produtos lá, fica lá e ela dá saída. Então, eu achei, assim, sucata na omissão de entrada aqui, baseado no SLE, logo a sucata que sai, né, sem tributação, quem faz a tributação é o adquirente, o industrial adquirente, que processa e depois vende. Ele recebe de qualquer pessoa, até de pessoa física, e emite a nota fiscal de entrada, está lá, né, no artigo 600 e pouco do nosso decreto, a sucata, e depois ele emite a nota fiscal de entrada, com o ICMS diferido, só depois que ele trata aquela sucata que, na saída dele, do industrial, é que vai ter, e eu achei esse, independente do ICMS, que aqui não tem nem que cobra ICMS, é só a multa, né, a omissão de entradas, a sucata está aí, no SLE. Porque é uma empresa industrial que ela não compra nem vende sucata. A sucata é o resultado do trabalho dela. Aí, como é que ela ia registrar essa entrada de sucata para depois dar a saída e zerar? Eu não sei. Por enquanto, o que eu estou achando estranho é no SLE constar esse produto sucata. São muitas páginas, eu encontrei logo essa, olhando, encontrei logo essa aqui, sucata. Tem sucata de cobre, e tem também, está no CFOP 5102, sim, também. A fiscal diz lá na informação complementar que escolheu CFOPs para colocar aí, porque a parte está falando que também tem produtos de uso e consumo que estão aí, uso e consumo, não sei se é no 2152, eu não sei, mas daí ela colocou lá os CFOPs, né, ela está colocando que está no CFOP 5102 e 6102, sucata de ferro, só que a sucata de ferro está 0, não tem não. Está no SLE,
na tabela o nome aqui no SLE, mas não tem nem a opção de entrada nem saída, está tudo zero, só tem a sucata de cobre. É isso que eu vi de início, né, a parte falando da memorial me chamou a atenção, eu vim procurar e encontrei isso aí. De início é isso, senhor presidente. Obrigado, doutor William e doutora Helena Gomes, com a palavra. Bom dia a todos, senhor presidente, senhor procurador, Evaneida secretária, senhores conselheiros, senhora advogada, doutora Adriana. Bom, primeiro eu queria me manifestar aqui com relação à nulidade alegada pela parte, o cerceamento aos direitos de defesa, por ausência de clareza e precisão da autuação. E ela faz referência ao artigo da legislação que o fiscal embasou, que não teria indicado qual inciso e tudo mais. O fiscal indicou como artigo infringido o artigo 127 da legislação, que diz que os contribuintes do imposto emitirão nas operações e prestações que realizarem os seguintes documentos fiscais. Então, assim, o artigo 127, ele já diz que as empresas emitirão em suas operações e prestações os seguintes documentos fiscais. Então, os incisos do artigo 127, eles apenas relacionam quais são os documentos fiscais, mas o caput do artigo já trata da obrigatoriedade da emissão do documento fiscal. Quando a gente vai para o relato da infração aqui, do auto de infração, o agente fiscal, na primeira página do auto de infração, ele diz: omissão de entrada, constatamos a entrada de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal. Então, assim, a ausência do inciso, conforme a parte alega, não trouxe nenhum prejuízo à parte, porque o artigo 127, ele traz claramente a obrigação que o contribuinte tem de emitir documento fiscal e relaciona os incisos, são apenas que tipos de documentos fiscais. Então, houve saída de mercadoria, houve entrada de mercadoria sem documentação fiscal, e isso, para mim, está bem claro nos autos. Também, quando a gente vai olhar aqui que ele diz que não, a empresa, ele também diz aqui na sua tese que a empresa não foi relacionada com essas mercadorias e tudo mais. Olhando o CD, a gente verifica que o agente do fisco, ele identificou, ele fez planilhas em separados, identificando claramente o número das notas fiscais, os produtos, identificando placas, tudo mais, os produtos. Então, assim, não vejo nenhum cerceamento ao direito da parte com relação à falta de clareza e precisão da autuação. Com relação à questão da sucata, muito bem observada aí pelo Dr. William, que consta realmente no relatório de entrada, mas eu queria também colocar aqui em discussão que o certificado emitido para a empresa, consta aí na folha 75 dos autos, é um certificado de destinação final de resíduos, e ele só fala sobre resíduos eletrônicos. E aí fica aquela questão, que tipo de produto para poder ser excluído do levantamento por ter sido destinado para a sucata, qual seria esses produtos que esses resíduos eletrônicos para fins de fazer o levantamento? E essas informações, elas foram prestadas na FD pelo próprio contribuinte. Então, assim, são pontos que eu queria colocar aqui para a gente realmente discutir sobre esses argumentos da defesa com relação a essa destinação desses equipamentos que poderiam, concordo plenamente, poderiam sim influenciar no levantamento, mas quando eu coloco resíduos eletrônicos, isso é uma destinação, é uma informação genérica. Né? Então, eu queria que se a doutora Adriana, por gentileza, pudesse, eu já vi aí até que ela já levantou a mãozinha, talvez ela traga mais alguma informação, pudesse nos dar mais informações sobre essas operações. Obrigado, doutora Helena. Doutora Adriana, para esclarecer esse ponto, inclusive até destacar as atividades que a empresa desenvolve, né? Porque, assim, também a título de informação para os senhores, o KNAI, a atividade da empresa, envolve manutenção e reparação de máquinas, de geradores, transformadores, fabricação de geradores
e instalação de máquinas e equipamentos industriais. Então, talvez, detalhando, explicando um pouco mais as atividades, possa esclarecer alguns pontos, inclusive levantados pelo Procurador do Estado, que, inclusive, acabou de Isso que eu ia sair dizer, da ele sala. saiu da sala. Eu acho que houve uma queda na comunicação, mas a palavra está com a doutora Adriana, e para essas explicações. Bom, conforme o CNPJ, se a gente buscar o CNPJ da empresa, a gente vai ver que ela tem como atividade principal, né, preponderante dela, é a fabricação de geradores. E aí ela tem atividades secundárias, que dentre elas consta a manutenção e reparação de geradores. Então, para exercer essa atividade de reparação, de manutenção, ela acaba gerando essa sucata. Então, esse material, ele vai entrar de uma forma, né, e a sua fala cortou, doutora Adriana, não conseguimos ouvir. A senhora está falando de sucata, né? E aí interrompeu. Tá. Bom, então ela vai adquirir algumas mercadorias que algumas delas vão ser integralizadas nesses geradores, uma vez que ela faz a fabricação desses geradores, e parte delas é usada na manutenção. E quando a gente faz a manutenção desses geradores, acaba gerando essa sucata. São materiais que eles vão ser descartados. Por exemplo, fazendo uma troca, viu que uma peça, como ela vai fazer a manutenção? Bom, então uma peça pode estar quebrada, ela vai fazer a troca desse elemento, né, do gerador em si, que vão acabar gerando essas sucatas. E as sucatas, dependendo do estado delas, ou elas vão ser vendidas, são duas situações, né? Parte dessas sucatas ela vende, porque elas ainda, enfim, e parte delas ela tem que fazer o descarte de forma correta, então é um descarte ambiental, porque justamente são como foi mencionado o cobre, né? A gente tem alguns elementos aí desses geradores que têm que ser descartados dessa forma. Acho que é isso. Doutor Matheus, só no momento que a doutora Adriana estava explicando a atividade principal da empresa, que é a fabricação de geradores e também a manutenção, né, e que em alguns momentos, na prestação de serviço, na manutenção, ao descarte, e descarte, não, a substituição, e naturalmente você tem elementos que são inservíveis e viram sucata, né, que são vendidos ou descartes. Em resumo, é isso. A doutora Helena também tinha feito essa indagação. Doutora Helena, com a palavra. Pois a minha dúvida, senhor presidente, é exatamente que, assim, a doutora Adriana, ela, na verdade, ela não me esclareceu muito, porque, assim, o que ela diz? Existem alguns equipamentos, alguns produtos que são adquiridos e são integralizados no processo lá de produção da empresa, mas existem outros produtos que depois eles acabam indo para a sucata. Mas quais são esses produtos? Quando a empresa manda os produtos para a sucata, ela só diz resíduos eletrônicos. E eu entendo que realmente existem resíduos eletrônicos, mas quais são esses produtos para que eu possa excluí-los do levantamento? Infelizmente, isso aí não ficou claro para mim, entendeu? Porque se ela identificasse, olha, esse produto, essa placa tal, ela é utilizada, né? Depois ela vai para descarte. Esse produto tal, ele é utilizado dessa forma, depois ele vai para descarte. Então, o fiscal teria como excluir esses produtos do levantamento e considerá-los como... Mas, assim, quando se diz, alguns produtos são integralizados no processo de industrialização da empresa, na prestação de serviço, e outros são destinados para descarte. E eu coloco apenas informações no certificado de resíduos eletrônicos, eu realmente não tenho como ter uma precisão de quais foram os equipamentos, quais foram as mercadorias, quais foram os produtos que foram realmente descartados ou quais os que foram realmente integrados no processo lá na prestação de serviço. Obrigado, doutora Helena. A doutora Mônica, com a palavra.
Então, e é assim, eu entendo que é justamente isso que o levantamento ele está refletindo, né? Que o contribuinte ele deveria ter tido, no caso, para cada uma dessas situações da empresa, seja uma saída para descarte, seja uma saída para integralização, seja, o contribuinte ele tem que fazer uma emissão de um documento fiscal para dar baixa no estoque dele, certo? É exatamente para ver um encontro dessas contas, da entrada do que está no estoque, da saída do que ficou no estoque. Quando o contribuinte não faz isso, ele gera realmente uma omissão. E é exatamente isso que o levantamento ele está conseguindo detectar. Né, que existe uma observação, senhores, no auto de infração, tanto na omissão de entrada como de saída, que realmente, apesar desse KNAI principal aqui, como foi, né, foi trazido aqui, tanto na minha leitura inicial, como posteriormente pelo presidente, como pela própria defesa, que o contribuinte ele tem que, na realmente, fabricação de geradores. Mas através dos CFOPs, ou seja, através das informações prestadas pelo contribuinte de sua escrita fiscal digital, ele fez muito pouco essa industrialização. No exercício de 2014, que foi justamente a questão do levantamento. Né? Então, assim, eu entendo que, justamente em decorrência dessa falta de informação por omissão desses documentos, de entrada e de saída, aquisição com documento e a saída com documento, que gerou essas omissões que nós estamos agora nos debruçando. Né? Faltou realmente o contribuinte emitir esses documentos. Em discussão, doutor Matheus. Quanto à falta de um controle mais preciso acerca das operações ou serviços realizados pela empresa, está claro. E acaba resultando, claro, a falta de controle de emissão dos documentos fiscais, ou a mesmo de controle interno, demonstrando toda essa movimentação, acaba resultando em prejuízo para a própria empresa. E aí não há o que se fazer, porque o agente fiscal efetua um levantamento, encontra um quantitativo de itens, quer seja omissão de entradas, quer seja omissão de saídas. Né? E aí ele faz um levantamento puro e simples, apesar da empresa ser industrial, mas ela poderia ter, por exemplo, agora ter trazido aos autos um exemplo da industrialização que ela faz, que ela compra esses produtos e coloca, compra esses insumos e industrializa e faz o gerador que utiliza essas peças e tal, de modo que, ao final, ela pudesse justificar essas omissões que são apontadas. E eu creio que, em parte, ela tem razão. Mas ela não chegou a trazer elementos que pudessem comprovar isso. Agora, num ponto, e aí é esse ponto ressaltado pelo doutor Hillary, que me parece que aí não há nem dúvida, independentemente até das provas trazidas pela autora, é quanto à omissão de compra de sucata. Me parece que a aquisição de sucata, ela não faz aquisição de sucata. Se ela não faz aquisição de sucata, ela dá saída, porque a atividade dela, quer seja fabricando geradores, quer seja prestando serviço, fazendo a manutenção, esse resíduo, normalmente ela vende mesmo, isso é normal numa atividade industrial. Então, considerar isso, essa saída de sucata, como omissão de compras, não há lógica, não está correto em decorrência da atividade dela. Ela não compra sucata. Então, ainda que os outros argumentos dela tenham lógica e tal, mas ela não foi capaz, não trouxe os elementos capazes de afastar a acusação em relação aos outros elementos. Mas em relação à sucata, a Procuradoria entende que deve ser excluída da base de cálculo da omissão de entradas os valores correspondentes à sucata, porque não faz sentido. É absolutamente imprestável acusar o contribuinte de que ele adquiriu sucata sem nota fiscal e vendeu sucata, se a atividade dele é prestação de serviço, é manutenção e a fabricação. Ele não adquire sucata. Não há nenhum elemento que possa comprovar esse fato. Razão pela qual a Procuradoria entende, senhor presidente, especificamente em relação à omissão de entradas de sucatas,
tá? Há de ser excluído da base de cálculo da omissão de entradas. É evidente que não vai ocorrer omissão de saídas na sucata, porque ela só foi identificada a omissão de entrada na sucata porque ela deu saída na sucata, né? Mas, em relação à entrada, deve sim ser excluído da base de cálculo o valor das sucatas. Quanto ao resto, infelizmente, não há elementos assim que possam dizer esse produto aqui foi comercializado ou esse produto foi utilizado na industrialização, porque os produtos, eu estava olhando, o CD o CD relativo ao levantamento quantitativo de estoque, o totalizador, realmente é inúmeros produtos, inclusive produtos que podem ser utilizados na fabricação. É poca, é parafuso, é não sei o que, tudo que são utilizados na fabricação, mas também que podem ser comercializados. E aí, o que foi comercializado e o que foi utilizado na fabricação? Quais os produtos que ela fabricou? Ela poderia ter trazido aos autos agora, por exemplo, poderia ter trazido, olha, eu fabriquei, adquiri todos esses insumos aqui e fabriquei tais e tais produtos, e cada produto desse precisa da sua fabricação, para a sua fabricação, precisa de tais e tais elementos. Então, poderia ter feito um levantamento desse tipo, demonstrando que, na verdade, essas omissões de compra aliás, omissão de vendas relativas àqueles produtos ali que estão inseridos no levantamento quantitativo de estoque, foram utilizados, na verdade, na fabricação dos motores, o que houve uma falta de controle interno, em que se tira do setor do estoque e leva para a fabricação de equipamentos, e depois da saída desse equipamento. Se ele faz isso, é evidente que a peça que vai sair não vai ser aquela peça que foi adquirida. Isso vai resultar, no levantamento quantitativo de estoque, em omissão de vendas, claro. Eu peguei um parafuso e empreguei na fabricação de um produto, não vai ter a saída desse parafuso. Se eu for fazer um levantamento quantitativo de estoque, vai dar omissão de vendas, é evidente. Se eu não fizer aquela transformação de pegar o produto e transformar nas peças, nos insumos, de modo que eu possa fazer esse cotejo que é feito no estabelecimento industrial. Agora, o que eu vejo no presente caso é que a empresa não se desincumbiu dessa tarefa, não demonstrou, podia ter trazido aqui uns elementos capazes de demonstrar que ela fabricou tais e tais produtos e nesses produtos foram utilizadas essas peças. Ainda que não tivesse o controle interno, mas ela poderia ter feito uma prova nesse sentido. Aí, o que a ideia que passa no levantamento quantitativo de estoque é que todos esses produtos, com exceção da sucata, repito, todos esses produtos foram adquiridos e vendidos, que estão no levantamento quantitativo de estoque. Ela não trouxe nenhum elemento assim capaz de afastar de forma concreta a acusação de mérito. A não ser a lógica que eu acabei de expor. Mas a lógica sem prova, ela por si só não é suficiente. Então, senhor presidente, me parece que aí faltou uma análise lá da contabilidade da empresa, do setor de custos, de custo não, da produção, de modo que pudesse auxiliar o trabalho da recorrente, né? O que a gente sente falta. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus Viana Neto. Doutor Almir Cardoso, com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Adriana. Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros. Realmente, tem alguns pontos que o doutor Matheus, né, tratou, né, que eu realmente concordo, né, mas, doutor Matheus, eu me preocupo com relação à sucata. Né? O senhor disse que concorda com a retirada das sucatas, mas uma coisa é a gente está no levantamento, né, escrito sucata, e outra coisa é efetivamente a gente tem uma comprovação que é sucata. Né? A empresa não trouxe uma ficha técnica, né, não trouxe nenhum elemento probatório que comprova efetivamente que aquilo foi vendido como sucata, né, que aquilo efetivamente é sucata. Né? É isso que realmente me preocupou nessa auto-infração. Né? É uma auto-infração de SLA numa indústria, né, que não é comum, certo? Então, provavelmente tem algum produto duplicado, alguma coisa com erro de nomenclatura. Eu dei uma olhada rápida aqui, tem nomes muito parecidos, né, de determinados produtos, né, mas a gente não pode, né, eu acho que uma das coisas que a gente tem feito aqui muito, né, que a gente não tem feito, né, na verdade, a gente não pode tentar corrigir, né, o problema dos outros. Né, a gente tem que trabalhar com a verdade, com a verdade material e com o que eles nos informam, né, então sempre baseado nisso.
tá? Então, assim, eu concordo com que realmente tem sucata, isso está bem claro que existe sucata, né? Mas me preocupa o quê? Saber se é efetivamente ser sucata, né? Se eu tivesse uma ficha técnica, né, algum elemento probatório que aquilo seria sucata, eu com certeza, né, acompanharia sem sombra de dúvida o seu posicionamento. Só esclarecimento, doutor Almir, é que não é o contribuinte, o recorrente, que está afirmando que tem sucata, não. É o agente fiscal que no levantamento diz que é sucata. A afirmação é do agente fiscal, não é do contribuinte. Ah, tudo bem, então. Então eu concordo com o senhor. Não tinha entendido essa parte, tá? Senhores, mais alguma discussão? Lembrando que há pedido de nulidade por cessamento de direito de defesa, por fragilidade na acusação, imprecisão, falta de clareza, presunção. Alguma discussão com relação a essa preliminar? Fala também dos equívocos, né, mas não aponta quais os produtos ou quais os itens que poderiam ter ocasionado nessa diferença. Toda a discussão. Fala ainda da multa de caráter confiscatório. Mais alguma discussão sobre os dois processos? Não tendo discussão, doutora Mônica, analisando a preliminar de nulidade e depois a questão de mérito. Senhor presidente, eu afasto as preliminares arguidas, né, trazidas pela parte. Eu entendo que há certeza e liquidez no lançamento. Entendo também que não se aumenta o direito de defesa, nem uma afronta ao devido processo legal. Eu entendo que, com relação à multa confiscatória, é uma matéria de reserva legal, onde existe realmente um preceito normativo, né? Existe na nossa legislação uma penalidade específica ao caso, então eu afasto esses argumentos. Com relação ao mérito, eu entendo da mesma forma que o doutor Matheus. Eu acho que eu entendo pela parcial procedência a retirada do valor relacionado à sucata na omissão de entrada, né? Na omissão de saída, a gente não vai ter essa questão da sucata. Então, no caso da omissão de saída, seria pela aprovação em totum do auto, pela procedência do auto de infração com relação à omissão de saídas. Doutora Mônica, obrigado. Algum voto em sentido contrário, senhores? O primeiro processo, omissão de entrada, desculpe, a exclusão do item sucata, e aí a parcial procedência. As preliminares afastadas e também esse caráter confiscatório da multa. Algum voto em sentido contrário, senhores? A parcial procedência para omissão de entrada e a procedência para omissão de saídas. Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega o provimento, afasta as preliminares de nulidade, apontadas pela parte, como imprecisão, falta de clareza, e no mérito, a parcial procedência para o auto 2018-07437, omissão de entrada, e a procedência do feito do auto 2018-07438. Esta decisão para os dois processos. E já anuncio, senhores, os dois processos seguintes, e aqui eu queria, doutor Saulo, só observando que os dois processos, o 3558 e o 3559, auto de infração 7439 e 7440, guarda semelhança com processos anteriores, porque trata de omissão de entrada e saída e o levantamento SLE. O fato, a observação a ser feita é que o auto do 7439 parcial procedência, a informação de que o contribuinte efetuou o recolhimento. Acredito que no relato, nas observações, os senhores, doutor Saulo fará. Pergunta a doutora Adriana, doutor Matheus, alguma objeção no sentido de relato em conjunto, até porque trata-se do mesmo levantamento, e a diferença é que refere-se ao ano de 2015. Então, já passo... objeção, presidente. Ok, doutor Matheus. Já passo a palavra ao doutor Saulo, doutora Adriana. Podemos analisar em conjunto, né? Sim. Ok. Então, doutor Saulo Santos, passo a palavra referente aos processos de número 3558, 3559, autos de infração 2018-07439 e 07440. Observando que o auto de infração 7439
O julgador singular foi pela parcial procedência e a indicação que a empresa recolheu um valor indicado pelo julgamento singular. Com a palavra, doutor Saulo. Bom dia a todos, bom dia o senhor presidente Manuel Marcelo Marques Neto, demais conselheiras e conselheiros, doutora Evaneide, doutora Adriana Alves, advogada, representando o contribuinte, doutor Matheus Viana, representante da Procuradoria-Geral do Estado. Bom dia a todos. Doutor Manuel, apenas para esclarecimento, vou fazer um relato em conjunto, mas, por cautela, eu vou fazer o relatório que preparei para cada processo, farei a leitura na íntegra de todos eles, para que verifiquemos as peculiaridades de cada caso. Na situação, essa particular que atine para a parcial procedência de um dos recursos. Ok? Eu vou iniciar aqui a leitura que preparei do relatório do processo número 1-3562-2018, auto de infração 2018-07444, dígito 9. Recorrente Wind Power, Indústria e Comércio. Doutor Saulo, só uma questão de ordem. Esse, o 2018-07444, ele fala de falta de recolhimento. Talvez deixasse para um segundo momento. O anunciado é o 7439 e 7440, que trata de omissão de entrada e saída. 396, esse? Isso. Perfeito, então vamos iniciar por isso. Processo de recurso número 1-3558-2018, auto de infração 1-2018-07439-6, recorrente Wind Power, Indústria e Comércio Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. O auto de infração trata de entrada de várias mercadorias sujeitas à sistemática normal de tributação, no montante de R$ 501.048,97, sem documentos fiscais, detectadas através do levantamento de estoque de mercadorias, ocorrido no período de janeiro a dezembro de 2015. Assim descreve o relato da infração. Omissão de entradas de mercadorias decorrente de levantamento quantitativo de estoques de mercadorias. Constatamos a entrada de mercadorias desacompanhadas de documento fiscal, detectada mediante levantamento de estoque de mercadorias, conforme informação complementar e relatórios em anexo ao presente auto de infração. No exercício de 2015, apontados como os artigos infringidos são artigo 127 do Decreto 24.569, penalidade do artigo 123, inciso 3S, item 1 da Lei 12.670. Segundo as informações prestadas pelo agente do fisco, em cumprimento ao mandado de ação fiscal 2017-14-753, foi desenvolvido projeto de auditoria fiscal plena em face da empresa contribuinte, referente aos exercícios de 2014 e 2015, tendo, após análise do levantamento de estoques relativo ao exercício de 2015, observado a omissão de entrada, ou seja, o contribuinte comprou mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais, no valor de R$ 501.049,97, base de cálculo. Ademais, consoante as informações prestadas, não obstante tenha dado ao contribuinte a oportunidade para a conferência do resultado, por meio do termo de intimação 2018-0320, de 20 de 3 de 2018, com ciência em 26 de 03 de 2018, até a data de 22 de 5 de 2018, a empresa contribuinte não teria se manifestado. Por isso, o contribuinte autuado na infração de omissão de entradas de mercadorias decorrente de levantamento de estoque quantitativo de mercadoria, que possui penalidade prevista no artigo 123, inciso 3S, da Lei 12.670, correspondente a 30% do valor das entradas omitidas, ou seja, R$ 150.314,67. Aberto o prazo para impugnação, o contribuinte apresentou defesa requerendo a procedência desta e o cancelamento da autuação, diante da iliquidez do lançamento tributário, por deixar de incluir operações de entradas de mercadorias efetivamente registradas, e além de considerar medidas erradas no ingresso e na saída
impactando no valor final apurado. Alternativamente, pleiteou que fossem consideradas todas as entradas referentes ao CFOP 1949, 2949 e 1409, afastando-se da acusação os referidos ingressos e que fosse reajustado o valor para metros ao invés de quilômetros, bem como fosse reduzida a multa aplicada a patamar não confiscatório, visto que não havia exigência de ICMS de qualquer prejuízo ao erário. Finalmente, pleiteou que fosse concedida a oportunidade para a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial documental e pericial, caso esse órgão de julgamento não reputasse necessária. A julgadora singular, no julgamento 818/2020, decidiu pela parcial procedência do lançamento, em julgado cuja emenda possui os seguintes termos: ICMS, omissão de receita, aquisição de mercadorias sujeitas à tributação normal, sem documentos fiscais, levantamento quantitativo de estoque de mercadorias. Exercício 2015, rejeitada a nulidade suscitada pela impugnante. Redução do crédito tributário. Exclusão do valor relativo a um produto, cuja quantidade foi erroneamente considerada no levantamento. Decisão amparada no artigo 139 do decreto 24.569. Penalidade, artigo 123, 3S. Defesa tempestiva, auto de infração julgado parcialmente procedente. A empresa autuada não apresentou recurso voluntário, de modo que foi interposto recurso de ofício pela julgadora singular, com base no artigo 104, parágrafo 2º da Lei 15.614. A assessoria processual tributária, por meio do parecer número tal, opinou pelo conhecimento do reexame necessário, negando-lhe provimento, no sentido de confirmar a adesão singular de parcial procedência do auto de infração, corrigindo o valor da multa para R$ 23.731,35, visto que, equivocadamente, a julgadora singular teria aplicado a multa no valor de 3%, quando o correto seria 30%, devendo ser corrigido. Esse é o primeiro relatório, senhor presidente. Passo ao relatório do processo de recurso número 13559/2018, auto de infração 2018 07-440, dígito 1. Doutor Manuel, é esse mesmo conforme a pauta? Sim, é esse mesmo, sim. Omissão de saídas. Perfeitamente. Vamos ao prosseguimento. Recorrente, o Homem de Pau, Indústria e Comércio, LTDA, recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Nesse processo, que consta aqui do meu relatório, é que o auto de infração trata da saída de várias mercadorias sujeitas à sistemática normal de tributação, no montante de R$ 722.958, sem documentos fiscais, detectadas através do lançamento de estoque de mercadorias ocorrido no período de janeiro a dezembro de 2015. O relato do auto de infração afirma: deixar de emitir documento fiscal em operação tributada. Constatamos a saída de mercadorias desacompanhadas de documento fiscal, detectada mediante o levantamento de estoque de mercadorias, conforme informação complementar em relatórios de entrada, saída, inventário inicial e final. Em análise ao presente auto de infração. No exercício 2015, artigos infringidos: 127, 176A, decreto 24569. Penalidade do artigo 1233B, item 1 da Lei 12.670. Segundo as informações prestadas pelo agente do fisco, em cumprimento ao mandado de ação fiscal 2017-14753, foi desenvolvido o projeto de auditoria fiscal plena em face da empresa contribuinte, referente aos exercícios de 2014 e 2015, tendo, após a análise do levantamento de estoques relativo ao exercício de 2014, observado a omissão de saídas, ou seja, o contribuinte teria vendido mercadorias desacompanhadas de documento fiscal, no valor de R$ 722.958, base de cálculo. Ademais, consoante informações prestadas, não obstante tenha dado ao contribuinte a oportunidade para a conferência do resultado, por meio do termo de intimação número tal e tal, até a data de 22/5/2018, a empresa contribuinte não teria se manifestado. Por isso, o contribuinte autuado na infração
de deixar de emitir documento fiscal, que possui penalidade prevista no artigo 123.3b, item 1 da Lei 12.670, correspondente a 30% do valor da base de cálculo, ou seja, R$ 216.887,40. Aberto o prazo para impugnação, o contribuinte apresentou defesa, requerendo a procedência desta e o cancelamento da atuação diante da iliquidez do lançamento tributário, por deixar de incluir operações de saída de mercadorias e efetivamente registradas, impactando no valor final apurado. Alternativamente, pleiteou que fossem consideradas todas as saídas ignoradas pelo fisco, afastando-se da acusação as referidas saídas e que fossem reduzidas as multas aplicadas ao patamar não confiscatório, visto que não haveria exigência de ICMS de qualquer prejuízo ao erário. Finalmente, pleiteou que fosse concedida a oportunidade para a produção de todos os meios de provas, documental, pericial, dentre outros. A julgadora singular, no julgamento 820 de 2020, decidiu pela procedência do lançamento, em julgado que possui a seguinte emenda: ICMS, omissão de receitas, falta de emissão de documento fiscal nas saídas das mercadorias sujeitas à tributação normal, levantamento quantitativo de estoque de mercadorias, exercício 2015, rejeitada a nulidade suscitada pela impugnante, decisão amparada no artigo 9.2 da Lei 12.670, acumulado com o artigo 169.1, 174.1, 177 do Decreto 24.569. Penalidade incerta no artigo 123, inciso 3b, item 1 da Lei 12.670. Defesa tempestiva, auto de infração julgado procedente. Resignado com a decisão proferida em primeira instância, o contribuinte depois recurso ordinário, requerendo que fosse dado provimento ao recurso, a fim de que, preliminarmente, fosse conhecido e processado regularmente, sendo concedida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, consoante o artigo 151, inciso 3 do CTN, visto que a recorrente possui decisão proferida nos autos do agravo de instrumento, número 063, 21, 39, 50, 2019, interposto no mandado de segurança número tal, que possibilita a apresentação de impugnação e recurso no âmbito das Cefaz, sendo necessário o recolhimento da taxa de prestação de serviços. Pleiteou-se que fosse reconhecida a nulidade da ordem de infração, com sua total imprecisão e afronta ao contraditório pela defesa. Outro sim, caso não fosse reconhecida a nulidade por motivo mencionado, que fosse declarada a nulidade em virtude de um lançamento ter se baseado em mera presunção. Finalmente, caso não fossem os pedidos anteriormente acolhidos, postulou que fosse relevada ou reduzida a multa aplicada, em razão da sua ilegalidade do efeito confiscatório. Assessoria Processual Tributária, por meio do parecer 70-2021, opinou pelo conhecimento do recurso ordinário, negando-lhe provimento no sentido de confirmar a decisão singular de procedência do auto de infração. Esse é o relatório do segundo processo, doutor Manuel. Obrigado, doutor Saulo. O ideal é que a gente passe para os debates e após aprecie o outro tem alguma peculiaridade. Na verdade, doutor Saulo, como é uma matéria distinta, falta de recolhimento, é preferível apreciá-lo isoladamente. Esse levantamento, omissão de entrada e saída, referente a 2015, é um único levantamento em que foram gerados dois autos, né? Esse da falta de recolhimento, acho que requer uma análise mais detalhada. Então, vamos apreciar primeiramente os dois processos e já passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, procurador do Estado, para a sua manifestação. Muito bem, senhor presidente, doutora Adriana. Bem, no presente caso, aliás, é semelhante ao anterior. A diferença é que a empresa reconheceu e efetuou o pagamento. Mas ela reconheceu depois de apontar um erro no levantamento. Veja como é interessante isso. Nesse caso, a empresa, no levantamento quantitativo de estoque, na omissão de entradas, no auto de omissão de entradas, ela identificou um erro no levantamento referente à metragem utilizada
na entrada do produto e a que foi utilizada na saída, por isso teria dado a diferença. E ao ser feita a correção desse valor, que a empresa apontou, o erro cometido, houve a redução substancial no valor da autuação, da omissão de entrada, de 500 e poucos mil, passou para, acho que 90 mil, 70 mil, né? Então, aí sim, aí num caso desse, veja, a empresa vem e diz, olha, é esse dado aqui, é esse elemento que deve ser excluído. E aí foi feito pelo julgador singular. Mas, do mesmo jeito do outro levantamento, a omissão de entrada, houve a inclusão de sucatas também. Omissão de entrada de sucata. Eu acho que, deve ser utilizado o mesmo raciocínio em relação ao processo anterior, quanto à omissão de entrada, quando foi feita a exclusão da sucata. E outra questão também interessante foi o erro cometido no cálculo da multa pelo julgador singular. Ao invés de aplicar 30, ele botou só o 3. Quando aplicou 3, ele deu uma multa de 2 mil e pouco, quando, na verdade, a multa era um pouco maior. E aí é mero erro de fato que não compromete o julgamento singular. Né? Um erro de cálculo só não compromete. É claro que, tendo em vista o erro cometido pela Fazenda, o direito que o contribuinte tem de recolher a multa com os abatimentos permanece em razão desse erro cometido pela própria Cefaz, que intimou o contribuinte para recolher o valor, 2 mil e pouco, quando, na verdade, ele deveria ter recolhido um valor superior. Então, aí permanece o mesmo benefício, acho que isso é importante ressaltar e deve ser destacado, como se ele estivesse efetuando o pagamento ainda na primeira instância, no julgamento da primeira instância, com a redução da multa, né? E com a exclusão das sucatas na omissão de entradas. No que se refere à omissão de saída deste levantamento, acho que não tem nada. Mesmas discussões que nós tivemos anteriormente, as considerações que foram feitas, se prestam para esses dois processos. Razão pela qual, no primeiro, omissão de entrada, a Procuradoria se manifesta pela parcial procedência, com a exclusão das sucatas, e o recálculo, evidentemente, da multa a ser feita, porque houve um erro de cálculo, e na omissão de saídas, aí a permanência da omissão de saídas, no jeito consignado na infração. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus Viana Neto. Passo a palavra à doutora Adriana Alves, representante da empresa, para a manifestação oral. Bom, conforme o doutor Matheus falou, né, já foi falado aqui, a discussão é muito similar à discussão que a gente já teve, são as mesmas razões que a defesa apresentou, então não vou falar tudo de novo, podemos prosseguir o julgamento. Obrigado, doutora Adriana. Processo em discussão, senhores. Semelhante ao processo anterior, temos as preliminares de nulidade. Doutor William Falcão, com a palavra. Senhor presidente, a parte alegando que no auto de infração está colocando dispositivos, né? Colocou o 127, que tem vários incisos, né? Escolher inciso e atrapalhava. O mesmo questionamento está agora aí no primeiro processo, eu não falei, só falar assim de uma forma rápida, que o dispositivo sugerido, tanto o dispositivo infringido como a penalidade, é uma sugestão do autuante, que o julgador vai analisar e ver se é aquele mesmo, fazer a correção ou não. E isso não será motivo de nulidade desde que a acusação esteja precisa, que não cause dano à defesa do contribuinte. Embora ele tenha colocado, inclusive, não é a simples falta do inciso na omissão de entrada, ele colocou foi um dispositivo errado, porque a omissão de entrada infringe o 139, né? 139 na omissão de entrada. Qual é a omissão de entrada? Quando o contribuinte está recebendo a mercadoria, ele tem a obrigação de pedir, de requerer ao emitente que apresente a ele a nota fiscal que ele emitiu. Quando ele vende, ele tem a obrigação de emitir a nota fiscal, que está no 127. Eu acho que eu não estou enganado, não, é isso. Então, na verdade, o artigo correto é o artigo 139. O julgador, a julgadora corrigiu isso aqui, colocou o artigo 139. A doutora Adriana disse, não, a julgadora foi que corrigiu os artigos, mas é a função dela, né?
desde que o relato esteja claro. O relato não causou dano, está claro, nós estamos vendo que é uma missão de entrada, no outro é uma missão de saídas, né, de mercadorias. Então, esse dispositivo não causa cerceamento de direito de defesa para o contribuinte. Era isso que eu ia dizer. E, sim, também aqui o doutor Matheus já disse, né, que houve um erro no cálculo, né, sobre no SLE, a parte, né, trouxe na impugnação um erro cometido no levantamento de estoque relativamente a uma nota, provou este erro na questão da quantidade, que aí gerou aquele valor de R$421 mil, e foi corrigido aquele valor, foi retirado pela julgadora do SLE e reduziu a base de cálculo para um valor bem menor, 79 mil, só que sobre os 79 mil ela aplicou, foi 3%, apesar de ter registrado lá 30%, quando foi fazer o cálculo foi de 3%, e a parte foi pagou e não recorreu. Mas isso aí não é problema, porque todos estão vendo que foi um erro material e que a parte realmente, o auto não está extinto pelo pagamento, ou pelo menos paga em parte, né? Está em parte, mas não a parte correta. E, além disso, o doutor Matheus se manifestou também, no SLE daqui tem também a sucata, né? A missão de entradas tem a missão de saída de sucata, que já foi discutida, a questão é decidida no outro. Eu entendo que deva fazer essa questão desse acerto, né, no SLE, manter o que já foi feito pela julgadora, no tocante àquela nota que estava na SLE com as quantidades erradas, e também acrescer a retirada da sucata, e apresentar a nova base de cálculo, novo imposto, e dizer que a parte que foi do julgamento singular teve esse equívoco para ser corrigido. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor William. Mais algum conselheiro quer se manifestar sobre os dois processos? Não tendo maiores discussões, como vota o conselheiro Saulo Santos? Doutor Saulo? Só um instante que deu um problema aqui na minha câmera. Foi não, doutor Saulo. Vamos aqui. Então, agora no processo 7439, isso? Perfeito, de omissão de entrada, que tem essa particularidade, né? Pronto, pelo conhecimento da razão necessário para negar o provimento, a fim de que seja feita uma alteração, conhecimento para que seja alterada a multa de 30%, ao invés da de 3% que foi aplicada, resultando aí no montante de R$ 2.378,13. Doutor Saulo, só uma observação. Nesse processo de omissão de entrada, tem a particularidade da sucata, né? Então, a base de cálculo indicada pelo julgador singular terá que ser deduzido os valores referentes à sucata. E nisso eu destaco aqui no final que o contribuinte já incluiu os valores referentes a R$ 2.393,09, conforme verificado as folhas 78. Né? Então, faz a retificação do valor da multa, mas já abate o valor que foi pago. Fazer a observação no próprio logo após o demonstrativo, observando também que as condições, os benefícios, os descontos concedidos serão os mesmos do julgamento singular, uma vez que houve um erro, né, no cálculo e na própria intimação levada ao conhecimento do contribuinte. Exato. Com relação a esse processo, senhor, algum voto contrário, discordante? Não havendo discordância, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do reexame, nega provimento, para confirmar a parcial procedência, entretanto, com essas observações foram agora mencionadas pelo conselheiro relator. A exclusão da sucata e também considerando os valores que foram recolhidos pela empresa. Com relação ao processo, doutor Saulo, 2018-07440, de omissão de saída, como vota? Em relação a esse segundo processo, senhor presidente, eu voto nos seguintes termos. Conhecimento do recurso ordinário para negar o provimento de modo a declarar a procedência da atuação
Preliminarmente, compreendo não ser cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois a taxa de prestação de serviço não é a condição de admissibilidade de impugnação de recurso voluntário, além de não obstacularizar a realização de perícias e pedidos, de modo que o crédito tributário não poderá ter sua exigibilidade suspensa. Também não acolhe as unidades apontadas, sobretudo porque o recorrente não apresentou existência de danos. Compreendo que o levantamento de estoque foi feito corretamente, restando comprovado o descumprimento do dever tributário em análise em consonância com a legislação vigente. É como voto. Algum voto em sentido contrário, senhores? Considerando que nos dois processos, relatado do Dr. Saulo, tem essa questão da preliminar nulidade, que já foi afastada, e no mérito, a procedência do feito. Nenhum voto em sentido contrário. Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso ordinário, nega provimento para preliminarmente afastar a nulidade e confirmar a procedência do feito fiscal nos termos de julgamento singular e do parecer da célula de assessoria processual tributária. Esta é a decisão para o processo da relatoria do Dr. Saulo. Temos o último processo, e eu indago aos senhores se os senhores querem 5 minutos de intervalo e retornaremos com o último processo da pauta, que trata de falta de recolhimento e da relatoria do Dr. Saulo. Então, 5 minutos de intervalo. Peço que a gente cumpra, né,